Deus abençoe você e toda a sua linda família. Vamos juntas orar para iniciar a nossa semana. Espírito Santo de Deus maravilhoso, convidamos a tua pessoa, a tua presença. Queremos que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. Vai, Senhor, adiante de nós. Envia os teus anjos abrindo o nosso caminho. Queremos ir aonde o Senhor nos enviar. Queremos fazer aquilo que diz respeito ao nosso destino, ao nosso propósito. Nos livra do erro, do engano. Nos livra de estarmos atrás de distrações. Nos livra de cairmos nas ciladas do maligno, nos livra da tristeza, da amargura, nos livra de ficarmos mergulhadas em emoções que não estão nos ajudando. Queremos receber do Senhor a força, o encorajamento para perseverarmos, para mantermos o nosso posicionamento, para resistirmos ao mal. Queremos mais do que tudo obedecer ao Senhor, o nosso Deus. Queremos nos humilhar e dizer: eis-nos aqui, Senhor. Queremos aprender contigo, para que o Senhor nos envie a nós, para que através de nós a cura, a libertação e o sobrenatural chegue para as nossas famílias. Abençoa, Senhor, os nossos cônjuges, abençoa os nossos filhos. Ser com todos os nossos amados ao longo desta semana. Que essa seja uma semana maravilhosa. Que boas notícias cheguem para o teu povo do norte, do sul, do leste e do oeste. Nós, na autoridade do nome de Jesus, nos revestimos com a armadura completa de Deus. Nos cobrimos com o sangue de Jesus e ordenamos que Satanás seja amarrado, cego, surdo e mudo. Que toda obra do mal que estava agindo, que estava em planejamento contra nós, que seja neste momento paralisada, que seja enviado anjos ao nosso favor e que o mal comece a retroceder, que perca a força e que solte a nossa vida e os nossos em nome de Jesus. Que aqueles que estavam em cadeia sejam completamente livres, que o Senhor traga cura para aqueles que estão sofrendo com dores crônicas, enxaqueca, dores na coluna, dores nos ossos, dores que perturbam as pessoas há muito tempo. Sejam essas dores, dores físicas, sejam essas dores, dores emocionais. Que o Senhor traga a libertação em nome de Jesus e fala conosco. Abre os nossos olhos, aumenta o nosso entendimento e o nosso discernimento espiritual. Queremos adentrar mais e mais na obediência a Ti, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Estamos no nosso segundo dia. Este é um propósito de 7 dias, estudando 5 maneiras bíblicas de usarmos tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. No nosso primeiro estudo, intitulado Semente para o Semeador, introduzimos o conceito do dízimo. Você que está chegando aqui e não viu o primeiro estudo, vale muito a pena, pois é uma mudança gigantesca na sua perspectiva e na sua maneira de lidar com as finanças. Todas as próximas 4 maneiras de lidar com o dinheiro depende de você ter ajustado dentro de si a primeira forma de lidar com o dinheiro. E a palavra do estudo de hoje está em Levítico 27:30. Todos os dízimos da terra, seja dos grãos do campo ou do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. São santos ao Senhor. O estudo de hoje é intitulado Todos os dízimos pertencem e são consagrados ao Senhor. Como nós vimos aqui neste versículo, Deus está mostrando que o que quer que seja que chega nas nossas mãos, aquilo que vem proveniente da terra, uma parte daquilo que é a 10ª parte, ela já veio para a terra, mas 10% pertence ao Senhor. Ele está dizendo que seja dos grãos que vêm da colheita ou dos frutos das árvores. Ele está pontuando que do chão ao ar, aquilo que é gerado, 10% pertence ao Senhor. E eu quero que você entenda isso e venha comigo acompanhar o raciocínio. Vamos lembrar que a única forma de
abrirmos a comporta do céu, as janelas do céu, é através da nossa entrega do dízimo. Não é a oração do pastor, não é a oração da pessoa da congregação que vai abrir as janelas do céu, é a nossa entrega. O dízimo, ele pode ser levado em dinheiro pessoalmente, o dízimo pode ser pago através de um cheque, quase nenhuma pessoa usa mais cheque, atualmente as pessoas usam Pix para pagar os seus dízimos, podem fazer uma transferência bancária. O que importa é que 10% pertence ao Senhor para ser entregue na casa do tesouro. A casa do tesouro, nós vimos no estudo passado, que é aquele lugar que nos alimenta espiritualmente, é aquele lugar que é a nossa cobertura espiritual, que cuida de nós, que nos ensina a palavra de Deus, que direciona o nosso caminho. Esta é a nossa casa do tesouro. Deus separou o dízimo para ser usado pela casa do tesouro para garantir que a palavra de Deus vai ser proclamada. A casa do tesouro tem por função, por obrigação, levar a proclamação da palavra de Deus a todas as pessoas, de perto e de longe. A função da casa do tesouro é a proclamação da palavra. A função do dízimo é manter a casa do tesouro aberta, funcionando. Toda casa do tesouro, ela tem custos fixos, custos variáveis, e o que é para provisionar o pagamento desses custos é o dízimo, o dinheiro que Deus coloca na mão do seu povo e que direciona o povo a levar a casa do tesouro. Quando você entrega o dízimo que Deus confiou a você, a casa do tesouro, você está abrindo uma janela, você está abrindo uma comporta. Na minha infância, a família da minha mãe alugou um ônibus e nós viajamos para uma hidroelétrica. Fomos conhecer in loco aquela hidroelétrica. Eu lembro do meu espanto em olhar aquela água jorrando bem muito para gerar ali a eletricidade. E eles explicando que aquelas comportas, elas eram manuseadas por dentro. Se eles queriam que saísse mais água, eles faziam com que aquelas grandes comportas, abrissem mais e aí saía bem mais água. Se eles precisavam diminuir a quantidade de água, eles fechavam um pouco aquelas comportas. Quando eu aprendi sobre o dízimo, eu associei que as comportas do céu, elas são imensas, elas são gigantes. Não é o tamanho do dízimo que vai fazer com que grandes coisas aconteçam na nossa vida, é o dízimo. O dízimo de cada pessoa é proporcional àquilo que Deus faz chegar na mão da pessoa. Deus está olhando se nós estamos entregando 10% e não a quantidade que nós estamos entregando. Para uma pessoa que ganha R$1 milhão, ela precisa entregar o 10% dela de R$1 milhão. Para aquela pessoa que ganha R$100 mil, ela precisa entregar o 10% dela correspondente aos R$100 mil. Para aquela pessoa que ganha o salário mínimo R$1.300, ela precisa entregar os R$130, que são proporcionais ao salário mínimo. E você vai me perguntar, para quem é mais difícil? Para todas que estão começando, o grau de dificuldade é o mesmo. Mas se você ganha um salário mínimo e não consegue tirar R$130, como Deus vai abrir as grandes janelas do céu para mexer no céu e derramar até você o sobrenatural, se ele não consegue nem ver a sua fidelidade com os R$1.300? Você que não dá o 10% porque alega que ganha pouco, se você é infiel no pouco, você vai ser infiel no muito. Você nem vai chegar um dia aos R$100 mil. O que abre as comportas do céu, o sobrenatural de Deus, o que nos faz entrar no sobrenatural de Deus financeiro, é a nossa entrega fiel dos 10% daquilo que chega nas nossas mãos. Voltando à palavra que foi lida, todos os dízimos da terra, não há exceção.
todos os dízimos, seja ele do campo, seja ele do que sai debaixo da terra, seja ele do que sai no ar, seja do que é produzido hoje através da informática, através da medicina, através da economia, todos os dízimos da terra, seja dos grãos do campo ou do fruto das árvores, pertencem ao Senhor, são santos ao Senhor. Vamos compreender o que ele está dizendo. Quando ele diz pertence ao Senhor, significa que nós não vamos dar a Deus o nosso dízimo, nós vamos devolver a Deus o dízimo que ele fez chegar nas nossas mãos. Quando ele fez o nosso 100% chegar nas nossas mãos, 10% do que chega nas nossas mãos sempre foi dele. Se eu e você não sabia, nós caímos no versículo do estudo anterior. Nós estávamos roubando a Deus. Quando eu descobri esse princípio, eu tinha passado todo o tempo da minha vida, eu já estava com 30 anos roubando a Deus. Deus colocou algo na nossa mão que pertence a Ele. Ele confiou que nós vamos ser os administradores que vão entregar para Ele, para que a obra dele na terra tenha provisão. E quando o versículo diz que todos os dízimos pertencem a Deus e são santos ao Senhor, são separados para o Senhor, são dedicados para o uso do Senhor. Tudo que é dedicado para um uso específico e é utilizado de outra forma, vem com problema. Por exemplo, aqui onde eu moro numa praça. A rua de frente do meu prédio, nela só se pode estacionar carro a partir das 7 da noite até 7 da manhã. Se estacionar carro ali em horário diferente desse, a CTTU passa multando. Aquela rua, ela foi dedicada para deixar o movimento fluir, exceto o dia de domingo, que pode ter carro estacionado dela e não vai levar multa, porque tem lá toda a sinalização indicando como é para ser usado. Na minha cidade, existem algumas avenidas largas que a engenharia do trânsito separou uma das faixas para ser dedicada para os ônibus. Essas faixas que são dedicadas para os ônibus, elas são de uso exclusivo dos ônibus. Eu que tenho um carro comum, se botar o meu carro nessa faixa e passar mais do que um quarteirão nessa faixa, já vou receber uma multa. Ou das câmeras que ficam ao longo da rua, ou mesmo dos guardas que ficam lá pessoalmente aplicando multa. Deus, ele fez uma parte do que chega na nossa mão ser separado para ser dedicado para ele. Se eu indevidamente estou usando aquele dinheiro e esse indevidamente cabe mesmo o desconhecimento, uma pessoa que não conhece colocar o carro na faixa do ônibus não vai evitar dela levar a multa, ela vai levar a multa da mesma forma. Ela transgrediu uma norma de trânsito. Quando nós transgredimos uma norma financeira, ou por desconhecimento, ou por qualquer motivo, não vai impedir de recebermos as multas, não vai impedir de recebermos as consequências da transgressão. Então precisamos captar o que Deus explica nesse versículo. O dinheiro pertence a Ele, nós somos os agentes financeiros que ele está confiando para fazer o dinheiro chegar na casa do tesouro a qual pertencemos. Dizimar é então devolver a Deus aquela parte que sempre pertenceu a Deus e que momentaneamente estava debaixo do nosso governo. A nossa obediência de devolver a Deus o que pertence a Deus abre para nós uma janela que vai nos dar acesso a coisas que são separadas apenas para todos aqueles que são dignos de confiança. Os dizimistas fiéis, aqueles que desenvolvem o hábito de mês após mês levar à casa do tesouro os 10% que pertencem a Deus, são levados por Deus a novos patamares financeiros. Dizimar é a única arma de guerra espiritual que vai lhe libertar
do medo da insuficiência, do medo de faltar. Se você nunca dizimou na vida, tudo dentro de você está gritando que como você vai viver com 90%. Entretanto, após você dizimar e fazer prova de Deus, comprovará com poucos meses que você vai viver melhor com os 90% que estão na sua mão do que com o dinheiro que você estava usando que não era seu. Por ele não ser seu, por ele ser dedicado a Deus, todas as vezes que você usava ele, você estava usando uma parte do dinheiro indevidamente e aquilo estava atraindo para a sua vida destruição. Quero que você atente a um detalhe. O dízimo não é algo que você pode gerenciá-lo. Eu vou partir aqui os 10% do dízimo e vou entregar 2% no orfanato, 5% no asilo e os 3% restante é que eu vou entregar na minha casa do tesouro. Deus não lhe deu essa permissão. Os 10% eles são integrais da casa do tesouro. A casa do tesouro, ela vai em oração entender de Deus o que fazer com aquela provisão que Deus entregou a ela. A casa do tesouro é quem vai partir aquele dinheiro e vai dar um pouco para assistência social, um pouco para missões nacionais, um pouco para missões internacionais, um pouco para o suprimento da própria casa. Nós entregamos os 10% integral. Neste momento ainda estamos falando de dízimo. Dízimo é entregar os 10% de Deus de forma integral no lugar que Deus indicou para entregarmos, na casa do tesouro. E eu quero fechar esse estudo trazendo para você um grande alerta. Existem muitos ensinos errados, tanto para menos quanto para mais. Ensinar errado para menos como para mais não justifica não ensinar. Nós precisamos estudar sobre o dízimo, praticar o dízimo se queremos ver as janelas do céu abertas nas nossas vidas. Eu já cansei de nos carros de aplicativo que eu pego, estar conversando e ali ter um pastor de igreja e eu começo a abordar ele sobre o que ele ensina à sua congregação e ele dizer que a minha congregação é de um bairro muito pobre, um bairro muito simples, não ensino, deixo as pessoas livres e na mesma hora eu começo a trazer para aquele homem que quanto menos ensino ele trouxer sobre finanças, sobre dízimo e sobre oferta, mais ele está mantendo as pessoas da sua congregação debaixo do espírito de pobreza, debaixo da ordenança de Mamon. Ele está contribuindo para que a igreja dele não tenha acesso ao sobrenatural de Deus. Igrejas que ensinam corretamente que os membros dizimam, essas igrejas têm as comportas abertas, a congregação inteira usufrui de negócios que prosperam. Se elas botam uma casa para vender, logo o imóvel se vende, bons trabalhos, bons empregos, boa renda, aquele lugar, milagres, curas, maravilhas acontecem, pois as janelas do céu estão sendo mantidas abertas através da obediência do dízimo. Congregações que relevam o ensino do dízimo, que deixam à vontade, que ensinam que estamos na época da graça, que as pessoas não precisam dizimar, essas congregações têm o céu fechado sobre elas. Ali existe muito mais pobreza, não vemos grandes milagres acontecer, não vemos curas, não vemos maravilhas e elas nem sabem explicar o motivo. O motivo é que elas estão mantendo as janelas do céu fechadas. Eu já testemunhei mais de uma vez no púlpito pastores pregando contra o dízimo. Meu coração dói. Teve uma das vezes que eu tive que me segurar. Mais de 2.000 pessoas estavam naquele lugar e o pastor, ele titubeava na fala, ele tremia, ele dizendo que estava visitando uma família muito pobre. Ele observou que na casa daquela família a parede estava precisando ser rebocada, o chão era de cimento batido
Ele estava fazendo uma visita pastoral quando, em algum momento da visita, os membros levantaram, foram lá dentro, voltaram com um envelope, felizes da vida. Pastor, a gente está entregando aqui o nosso dízimo. O coração daquele homem ficou em frangalhos, é o relato dele, e ele devolveu o dízimo. Não, vocês estão precisando mais deste dinheiro do que a congregação. Naquela hora que o homem disse aquilo, eu pulei na cadeira. Como ele estava impedindo aquelas pessoas de abrirem as janelas dos milagres sobre as suas vidas. Ele tinha que ter recebido, agradecido, orado para que Deus abençoasse aquela casa. Mas aquelas pessoas não se deixaram convencer. Graças a Deus, aquelas pessoas sabiam o que estava fazendo. O trato daquelas pessoas não era com outra pessoa, era com Deus. Elas insistiram e disseram, pastor, o dízimo é de Deus e nós queremos entregar a Deus. E vamos ficar muito ofendidas se o Senhor não levar o nosso envelope. Elas foram firmes em dizer que é o nosso acordo com Deus e nós fazemos questão que o Senhor leve para nós, para a congregação. Deuteronômio 26, versículo 10 e 11. Eis que agora trago os primeiros frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste, e os colocarão perante o Senhor, o seu Deus, e adorarão o Senhor, o seu Deus. Alegrar-se-á por todo o bem que o Senhor, o seu Deus, lhes tem dado a você e a sua casa. Nós precisamos ser convictos como aquela família, que o que nós estamos fazendo é entregando ao nosso Deus, não deixar nem mesmo um pastor nos dissuadir de sermos fiéis em entregar os primeiros frutos. Nós precisamos ter alegria no coração e entregar a Deus o que pertence a Deus, que estava conosco apenas temporariamente, como um ato de adoração. A nossa adoração genuína, seguida de um ato real, abre as janelas do céu para as nossas vidas. Que de hoje em diante, nenhum de nós fique aguardando ninguém pedir o nosso dízimo. O dízimo nem nosso é, o dízimo é de Deus. E já possamos sair de casa separado no envelope o que pertence a Deus. Os primeiros frutos da terra pertencem a Deus. O primeiro fruto do dinheiro que chega nas nossas mãos pertence a Deus. Quanto mais abrirmos as janelas do céu, mais estaremos movimentando o sobrenatural de Deus a nosso favor. Os únicos que ganharão com a abertura das janelas do céu somos nós e a nossa família. Teremos acesso a patamares infinitamente diferentes de pessoas que não obedecem e não honram Deus com o dízimo. Vamos juntas orar para selar. Espírito Santo de Deus maravilhoso, este é um ensino que muda a vida da pessoa financeira, que mexe com os medos, que mexe com as mentiras de Mamon, que mexe com raízes que estão desde os nossos antepassados. Muitos aqui, como eu, nunca tinham tido acesso a essa instrução, a esse ensino, não viam as coisas como o Senhor fez. O Senhor está abrindo os olhos, o Senhor está ministrando através da tua palavra. O Espírito de Deus está confirmando em cada coração. O ato precisa ser provado. Cada um aqui vai precisar ser responsável por mês após mês, manusear o que é de Deus e entregar de volta a Deus, se mostrando confiável. A minha oração é que todos vocês se mostrem confiáveis. A minha oração é que todos vocês abram as janelas do céu para a sua família. É você e a sua família que vai usufruir dos mistérios, das maravilhas e do sobrenatural de Deus na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que você persevere, que você mantenha o seu olhar e os seus ouvidos atentos ao conhecimento que Deus está trazendo para você. E que você aplique esse conhecimento para você fazer prova de Deus e ver Deus
manifestar grandes coisas na sua vida. A minha oração é que você cresça, floresça, avance, prospere, que os seus negócios sejam prósperos, que os seus empregos sejam os melhores, que o que chega de finanças para a sua vida, seja em forma de renda, em forma de salário, sejam os melhores salários, as melhores rendas, que os seus filhos tenham as melhores posições na terra, ocupem os melhores cargos, ocupem as melhores profissões, ocupem as melhores vagas, que o que há de melhor nessa terra seja transferido para você e para os seus, em nome de Jesus. Eu tenho certeza do que eu estou trazendo aqui para você, porque é o que eu tenho vivido. Deixe o seu legal como forma de contribuição, como forma de proclamar a palavra de Deus. Você que está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os avisos de todos os estudos. Temos estudos todos os dias da semana. Estamos acompanhando o livro Bens, Riquezas e Dinheiro. Este é um livro que trouxe infinito conhecimento para a minha vida e que trouxe a grande virada de chave. Que o mesmo esteja acontecendo com cada um de vocês. Deus os abençoe.